Olá, prefeito. Obrigado por estrear com a gente aqui. Prazer, Cenários Kennedy. 2018, essa série do SBT. Prazer. E, olha, muito obrigado também por estar participando do primeiro programa. Obrigado, muito sucesso para você, como tudo que você fez na sua vida profissional, sucesso. Obrigado, prefeito. Começar falando com o senhor de reforma da Previdência. Existe um consenso razoável no país, entre os principais especialistas, de que é necessário fazer uma reforma da Previdência. Pergunta bem objetiva para o senhor. O senhor é favorável a se criar uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para o homem e de 62 anos para as mulheres? Eu sou favorável à primeira reforma da Previdência. Ela é fundamental e eu espero que ainda neste semestre o Congresso Nacional realize, pelo menos basicamente, a definição da idade mínima, ou seja, preservando os direitos daqueles que já estão no processo de aposentadoria, sem eliminar direitos, que seria traumático, a meu ver. E o bom sentimento também do Congresso de não desejar fazer isso, acho correto. Mas adotar a idade mínima, e talvez até em forma de igualdade. Eu não diferenciaria homens e mulheres, eu entendo que valeria a pena até, já que se fala de igualdade, preservar este conceito na idade mínima. Acho que 60 anos seria uma idade adequada, tanto para o homem quanto para a mulher. Acho que seria, vamos dizer, nesta etapa atual. 62 e 65, o senhor acha muito, então? Não, eu acho adequado, mas eu sinto que, do ponto de vista do Congresso Nacional, talvez haja uma dificuldade nesse sentido. Se não houver, ok, 62, 65, 62 mulheres, 65 homens, seria o correto e o adequado. Mas se houver dificuldade, é melhor você ter o meio termo de 60, de 60, do que não ter nenhuma. Prefeito, tem uma outra coisa nesse relatório da reforma da Previdência que já foi aprovado numa comissão especial da Câmara e que depende de a votação, duas votações constitucionais na Câmara, são 308 votos necessários e 2 no Senado. Portanto, é uma tarefa difícil. Há um outro ponto importante, eu queria ouvir a opinião do senhor. Há uma previsão de se elevar o tempo mínimo de contribuição. Hoje, uma pessoa contribui por 15 anos e pode pedir a aposentadoria. A reforma propõe 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Sou a favor ou contra? Sou a favor, claramente a favor. Não vejo razão para uma pessoa, ao trabalhar 15 anos, já ter direito a uma aposentadoria plena. Ora, nós estamos num mundo onde o trabalho é a essência, o que determina até a própria cidadania. 25 anos não é um tempo exagerado de trabalho. Ô, Kennedy, eu trabalho desde os 13 anos de idade, tenho 59. Portanto, já estou rodando há mais de 45 anos. Estou em boa condição física, estou em boa condição mental. E, como eu, milhares de outras pessoas têm também. Não há razão para estabelecer apenas 15 anos. Portanto, para ser muito claro, sou a favor. É que haveria um segmento dos trabalhadores da informalidade, de baixa escolaridade, de baixa renda, que teriam dificuldade para comprovar os 25 anos. Ora, mas por alguns, você fazer o todo não é correto. Acho que você pode até fazer uma análise específica em relação àqueles que podem, e é correta a sua observação, estarem sendo prejudicados. Mas estabeleça uma condição específica para isso, mas considerar o todo inviável em função de poucos não é uma medida justa. Prefeito, terceiro tema para ouvir a opinião do senhor. O governo Temer aprovou lá no Congresso Nacional uma regra constitucional que limita o crescimento das despesas públicas, é a chamada regra do teto. Vai valer por 20 anos, ela pode ser revisada no 10º ano. O que ela prevê? Que o orçamento da União no ano seguinte só pode crescer de acordo com a inflação do ano anterior. A gente está vendo que a reforma da Previdência, da qual nós acabamos de falar, tem dificuldade para ser aprovada. Há um crescimento das despesas públicas, o governo elevou as metas fiscais, ou seja, houve uma expansão de gastos, portanto, há uma dificuldade para se cumprir essa regra do teto já no ano que vem e num próximo governo. A pergunta para o senhor é bem objetiva. Num próximo mandato de presidente da República, no próximo governo, essa regra do teto, ela deve ser flexibilizada? Ela deve ser obedecida, mas talvez com uma ou duas excepcionalidades consideradas na regra. A questão da Previdência, enquanto não for claramente resolvida a questão da Previdência, essa regra não pode ser imutável, porque só a Previdência engole a regra, só a Previdência, ela engole a regra. Então, havendo, sim, a reforma previdenciária plena, aí a regra pode ser absoluta, sem exceção. Não havendo, toda a regra pode estabelecer 1 ou 2 pontos, onde ela é flexibilizável. Nos demais pontos, não, sem flexibilização. No governo Lula, em 2007, foi criada uma regra de reajuste real do salário mínimo. É uma fórmula que prevê que o reajuste do mínimo ele dê a inflação do ano anterior mais a variação do PIB de 2 anos antes, desde que essa variação, claro, seja positiva.
Se ela é uma variação negativa, se aplica apenas à inflação do ano anterior. Essa regra, prefeito, vale até 2019. Portanto, o próximo governo vai ter que discutir isso. Lá, nós estamos aqui no cenário de 2018, o ano que vem isso vai ser um tema da agenda do país. Pergunta para o senhor é contra ou a favor da manutenção dessa regra a partir... Contra, claramente contra. E até 18 é um bom ano para se debater. E se não houver tempo, ou circunstancialmente não puder ser debatido, que se coloque em debate 19. Porque ela estabelece um engessamento, tanto para cima quanto para baixo. As circunstâncias da economia podem permitir que o reajuste seja melhor, seja superior a isso. Ora, isso vai prejudicar a classe trabalhadora. Se você tem uma condição econômica do país, numa economia revigorada, com crescimento concreto e efetivo, estabelecer um limite, impedir que você ofereça ao trabalhador uma condição de um salário mínimo maior. E a outra situação é o inverso. Se você tem um processo recessivo, não é o que se apresenta. Temos aí um cenário de crescimento econômico, felizmente, pela frente. Mas se tivermos uma situação no futuro de recessão econômica, você estabelecer um engessamento onde o governo terá que oferecer necessariamente um aumento real no salário mínimo, também não casa adequadamente. Se houver recessão, no caso, não tem aumento real, porque é só a inflação. Né? Só tem aumento real quando ele é positivo. Mas mesmo assim, fica esdrúxulo. É melhor que você tenha o sentimento de dar liberdade a que, ano a ano, esse posicionamento possa ser adotado. Um bom dirigente, um bom presidente da República, um bom Congresso, os partidos que estiverem numa composição de governo, minimamente tem que responder à população que trabalha. Minimamente é preciso ter sensibilidade social. Então, eu acho que pelo bom senso é melhor estabelecer a regra mais pelo bom senso do que pelo engessamento. Prefeito, há previsões do mercado, até do próprio governo, de que a dívida pública bruta em relação ao produto interno bruto, o PIB, ela possa chegar a 80% do PIB em 2019. É um absurdo, né? Um crescimento grande. Há uma dificuldade para se votar uma reforma tributária, na qual poderia ser discutido, por exemplo, uma cobrança de imposto a mais dos mais ricos, porque a gente tem um sistema muito regressivo, o pobre e o rico, eles pagam proporcionalmente a mesma coisa. Podia também simplificar mais o sistema e isso ser um estímulo à atividade empresarial. A gente vê que tem dificuldade para isso. Levando em conta, prefeito, esse cenário, uma dívida pública em crescimento, dificuldade para se aprovar uma reforma tributária. Pergunta fácil para o senhor. Qual que é a receita para o Brasil voltar a crescer? Primeiro, ter uma economia ordenada e planejamento de médio e longo prazo. Depois, política fiscal rigorosa. Terceiro, eu não faria alterações tributárias, exceto pontualmente, caso a caso, ou para diminuir a carga ou para atualizar a carga, ou seja, permitir uma justiça fiscal correta. Os mais ricos deviam pagar mais impostos no Brasil? Em algumas circunstâncias, em outras não. Estabelecer a culpa pela situação aos mais ricos também não é correto, mas é preciso olhar isso sempre com lupa e com atenção. Há algumas injustiças pontuais, sim, e até em algumas profissões. Há pouco almocei com um grande jurista brasileiro, vou aqui declinar o nome, mas ele me dizia, olha, os advogados pagam pouco imposto. Ele dizia, e é um jurista, está no ranking dos 10 mais importantes juristas brasileiros, e justificou, e eu concordei, realmente pagam um pouco. Então não é o estigma de dizer, bom, aos mais ricos, mais impostos. É justiça fiscal, estabelecer de forma ponderada, ordenada e dialogada a justiça. Mas os países mais desenvolvidos, os mais ricos, pagam mais impostos. Podem pagar, mas é preciso ter cuidado também para não estabelecer isso como uma regra estigmatizadora. Esse é o ponto, porque o PT no passado levantou essa tese muito mais como um estigma de vamos penalizar os ricos e não estabelecer a justiça fiscal. E o ponto que eu queria ressaltar, na complementação a essa indagação sua, Kennedy, é combater a sonegação, porque é muito grande ainda a sonegação fiscal no Brasil. E se melhorar, nós estamos fazendo em São Paulo, aliás, a cidade de São Paulo hoje tem um programa rigoroso de combate à sonegação, de combate à pirataria, de combate à falsificação e à importação ilegal, o contrabando. Então, só isso já está aumentando a receita da cidade. Então, o governo federal, a meu ver, deve investir em programas que inibam fortemente e penalizem aqueles que são sonegadores, aqueles que são fraudadores, aqueles que são falsificadores e aos que fazem a importação ilegal, o contrabando. Prefeito, tocar na questão do investimento público, ainda nesse assunto que envolve a dívida pública. O governo federal tem perdido a capacidade de investimento, reduziu os investimentos públicos. A gente vê que
que há um crescimento de despesas de custeio em várias direções, né? Há um crescimento com gasto salarial do funcionalismo e camadas do funcionalismo, altas castas, que ganham muito, tem ainda aqueles penduricalhos, ganham acima do teto constitucional. E as despesas de custeio excelentes, como comprar merenda é uma despesa de custeio, né? Então a gente tem que... Ela é necessária. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: na questão do investimento público, valeria a pena aumentar a dívida pública para que o Estado e o governo federal façam investimentos e isso ajude a economia a ganhar mais força, ou o senhor acha que isso tem que caber só à iniciativa privada, não temos que elevar a dívida pública para aumentar o investimento público? A priori, não sou a favor, Kennedy, e sim a favor de privatizações, desestatizações, portanto, concessões, PPPs e privatizações, ou seja, venda direta. Entendo que é uma forma mais eficiente de você colocar uma política pública de atração de investimentos. O Estado é muito gordo, o Estado brasileiro. É gordo nos municípios, é gordo nos estados, é gordo no plano federal, salvo exceções, raríssimas exceções. Portanto, plenamente favorável a um amplo programa de desestatização, bem planejado, evidentemente. Como tudo deve ser feito, com planejamento, com ordem, com bom debate, mas com decisão política. Prefeito, o instrumento da delação premiada, a gente tem visto na Operação Lava Jato, tem sido aí um expediente, um mecanismo importante do combate à corrupção. No entanto, esse caso, JBS, que o país inteiro acompanhou, o Procurador-Geral da República pediu a rescisão dos acordos de colaboração premiada do empresário Joesley Batista, do executivo Ricardo Saldi. Os críticos da delação premiada, como ela existe hoje, prefeito, dizem que é um erro firmar, por exemplo, o acordo e deixar a produção de provas para depois. Ou seja, que teria de haver um ajuste. Na sua opinião, a lei da delação premiada que vigora hoje no Brasil deve mudar ou deve ficar como está? Olha, é uma boa pergunta, mas não é uma resposta tão rápida. Primeiro, é importante que a delação premiada exista e seja mantida. Então, esse é um ponto. 2, ela pode ter alguns ajustes. Esse episódio específico da JBS foi um caso, os juristas que conhecem melhor isso atestam de que teria sido melhor produzir provas antes do que fazer o acordo e permitir uma situação minimamente esdrúxula de que o delator vai passar férias em Nova York, vai viver no exterior, andando de jatinho, passeando de iate, etc., e largando a situação passada, ou seja, é quase como um salvo-conduto eterno. Houve um erro ali, o senhor acha? Eu acredito que sim. Então, alguns ajustes, talvez não, deveriam ser incorporados para que não houvesse dúvida de que o mecanismo de delação premiada é bom, e a meu ver eu quero reafirmar isso, mas para que não passe à sociedade o sentimento de que um delator, pelo fato de delatar, possa viver a seu bel prazer, sem nenhum tipo de ônus, exceto o ônus pecuniário, e viver a normalidade da sua vida. Ele também foi um criminoso. Ele pode e deve ter alguma sanção. Na forma em que houve, isso não ficou caracterizado. E os fatos acabaram demonstrando isso, inclusive. Prefeito, falar um pouquinho agora de política e da Prefeitura de São Paulo. A gente tem visto, o senhor tem uma agenda muito acelerada, muito forte, o seu lema é acelera, né? A gente viu a chegada aqui ao SBT, as pessoas querem tirar foto com o senhor, falar, o Dória também está num ritmo de campanha aí, presidencial. Pergunto para o senhor, com toda a sinceridade, o senhor tem desejo de ser candidato à presidência no ano que vem? Kennedy, olha, quem não gostaria de ser presidente do Brasil? Você que está nos assistindo agora, se lhe fosse facultado a ideia, a possibilidade de concorrer à presidência da República, certamente muitos, mas muitos mesmo diriam sim. Qualquer pessoa gostaria disso. Uma coisa é desejar, outra coisa é formalizar, estabelecer a sua própria rota, o seu caminho. Ou seja, o desejo do senhor de concorrer o ano que vem existe, mas isso vai depender da conjuntura? A conjuntura é que vai, eu diria, formatar o desejo. É o inverso, porque eu tenho muito zelo, muito cuidado, sobretudo na relação com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Até conversamos sobre isso há pouco tempo. O governador é uma pessoa correta, um homem de bem, um homem honesto, um bom homem público e um amigo. Eu tenho 37 anos de amizade com o governador Alckmin. Eu não quero, em função de manifestações, criar fissuras e principalmente arranhões ao governador e principalmente nessa relação fluida e boa que tínhamos, temos e vamos continuar a ter. E também não quero fissuras dentro do próprio PSDB. Eu me filiei ao PSDB em 2001, Kennedy, por decisão própria. Ninguém me convidou, ninguém me induziu, não foi uma filiação com objetivo eleitoral. 15 anos depois, quase 16 anos depois, é que eu tomei uma decisão de disputar uma eleição pelo PSDB.
Então, eu não quero transformar isso num ponto divisionista dentro do PSDB e distanciador na relação com Geraldo Alckmin. E, ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação, sim, de preservar o arco de alianças que tem o PSDB com vários importantes partidos. Nós temos na Prefeitura de São Paulo 15 partidos que nos dão apoio. O governador Alckmin, se eu não estou enganado, tem 12 no governo do Estado. E pelo Brasil afora também o PSDB é um partido muito articulado com as suas bases. Aquilo que o Tasso falou, que o Alckmin seria o primeiro da fila no PSDB, o senhor concorda com o Tasso? Eu prefiro a posição do presidente Fernando Henrique, sem desmerecer o senador Tasso Gereissati. A posição do presidente Fernando Henrique foi, olha, o governador tem mais tempo, consequentemente preferência, mas não basta isso. Então, essa é uma colocação, eu diria, mais completa do que a do senador Tasso, sem desmerecer o senador Tasso Gereissati. E o presidente Fernando Henrique defende 2 pontos que eu também defendo, que é prévias e pesquisa. Os 2 elementos vão ajudar o PSDB a ter uma decisão mais acertada, mais objetiva, numa campanha difícil, como será a campanha de 2018. Eu entendo que o senhor hoje tem uma disposição, se necessário for, de disputar a prévia. A pesquisa não ser o único critério. Se precisar disputar uma prévia, em tese o senhor disputaria. Eu não sou contra as prévias, nem poderia ser contra. Eu sou filho das prévias, passado, né? Eu sou filho delas. Ou seja, aliás, o governador Alckmin que defendeu, e devo a ele, inclusive, o fato de que elas de fato acontecessem em São Paulo, como ocorreram, e nós vencemos as prévias. Mas, obviamente, uma coisa é você ter uma prévia municipal, outra coisa é uma prévia nacional. A forma mais equilibrada seria ter as duas, ou seja, prévias e, ao mesmo tempo, avaliação de pesquisa. Porque pesquisa você mede o hoje, o ontem, e pode avaliar o amanhã também. É o potencial de... O potencial de crescimento. No caso de desconhecimento do candidato, que se reflete no potencial de os conhecimento. Os defensores da sua candidatura Rejeição dizem que ela teria um potencial maior de ser vitoriosa do que a do governador Geraldo Alckmin. O senhor avalia que isso é verdadeiro? As pesquisas é que vão dizer. Eu não quero estabelecer isso como um princípio. As pesquisas, quando vierem a ser feitas, especificamente, sobre este tema, elas é que vão refletir. Portanto, é justo que se defenda isso. Aliás, eu defendo, inclusive, que se tiverem outros candidatos do PSDB, outros nomes possam ser colocados também na pesquisa e, eventualmente, até nas prévias. É a forma mais democrática possível. Prefeito, o senhor está falando aí do PSDB, mas a gente sabe que o PMDB e o DEM convidaram o senhor para se filiar a esses partidos para concorrer, eventualmente, à presidência da República. Há bastidores de que outros partidos também apresentaram um convite para o senhor, outras legendas, de 4 a 7 partidos teriam manifestado interesse em levar o João Dória para, eventualmente, ser um candidato à presidência da República no ano que vem. Se, eventualmente, chegar um ponto no PSDB em que não seja possível viabilizar sua candidatura como tucano, o senhor descarta a filiação a um outro partido? Kennedy, é tudo a seu tempo. Não pode precipitar decisões e antecipá-las. Analisar de acordo com o momento e com as circunstâncias. Primeiro, eu não anunciei nenhuma pré-candidatura até agora. Depois, muito lisonjeado, evidentemente, com a forma cordial do tratamento de outros partidos, inclusive os 2 que você mencionou. Mas não houve nenhuma formalização oficial, aberta, pública. Então, é preciso tratar isso com atenção. O que é importante é preservar esse arco de alianças. Eu entendo que essa eleição presidencial, ela é uma eleição onde um arco sólido de alianças fará do candidato do PSDB e dos partidos aliados um fortíssimo candidato à presidência da República e, consequentemente, com mais chances de se eleger. Então, é preciso ter cuidado, zelo, a ponderação e uma capacidade aglutinadora também destes partidos. Prefeito, eu me lembro quando o senhor recebeu lá uma ovada em Salvador, eu fiz um comentário no dia seguinte criticando aquilo, porque eu achava que aquilo estimulava a intolerância no debate público. Mas eu me lembro também que o senhor fez um vídeo logo na sequência, contrariado numa reação ali de quem havia recebido um ovo no paletó, uma coisa assim, dizendo, olha, são petistas, esquerdistas. O senhor já se referiu a ex-presidente Dilma como anta, entra muito em choque com o Lula, vira e mexe, chama o Lula de mentiroso, é muito agressivo. A minha pergunta para o senhor, ao reagir dessa maneira, o senhor também não está estimulando a intolerância no debate público? Não demonstra até um autoritarismo, prefeito, se queixando de reportagem de jornalista, que todos os petistas e esquerdistas são preguiçosos? Isso não é errado do ponto de vista de alguém que quer civilizar o debate público? Boa sua pergunta. Em relação a ex-presidente Dilma, eu já me desculpei, não devia ter feito o comentário, foi indelicado, eu já me desculpei publicamente e aproveito para repetir aqui as minhas desculpas. Não é assim que se refere a uma senhora, não importa se de outro partido, enfim, foi inadequada a colocação, já me desculpei
por ela. No debate político, a intolerância não é boa, não é positiva. Às vezes, diante de circunstâncias, naquele momento, em Salvador, o ACM Neto, o prefeito de Salvador, também foi agredido ali. E não foram só com ovos, foram com rojões também. Infelizmente, não atingiu ninguém. Mas foi um ato muito agressivo. Que deve ser condenado. Eu condenei no dia seguinte. Exatamente, você fez isso e de forma clara. O que eu aprendi no setor privado, eu estou aplicando agora no setor público. Na área privada, você aprende que do limão se faz a limonada. Agora, eu já aprendi, na área pública, da ovada se faz a gemada. Então, é mais por esse espírito, vamos dizer, construtivo, e não a reação agressiva ou devolver na mesma moeda. Isso não vai fazer um país melhor. Eu entendo, eu vou chegar onde você quer, mas eu entendo que a política, sobretudo até as eleições em outubro do ano que vem, devem ser feitas no campo do debate, o debate de ideias e propostas para o Brasil. Retomada do crescimento, retomada do emprego, a inserção do Brasil no contexto internacional, que o Brasil perdeu essa posição, atração de novos investimentos, um olhar de modernidade, um olhar digital e menos analógico, trazer gente mais jovem para participar de governo, propostas desestatizantes. Esse deve ser, a meu ver, o grande debate para as eleições de 2018. Em relação ao ex-presidente Lula, eu realmente fico muito contrariado quando vejo os depoimentos ou a forma com que ele, e com a disfarçatez com que ele se apresenta na televisão, seja através da publicidade do próprio PT, ou encontros como esse recentemente que o Brasil inteiro viu dele com o juiz Sérgio Moro. É uma mentira deslavada. É óbvio que ele mente e mente com muita convicção. Então, isso me cria uma repulsa e me faz ser incisivo sem desrespeitá-lo. Eu nunca dirigi um palavrão. Aliás, eu não falo palavrões, a bem da verdade. Nunca falei palavrão. Você tolera bem críticas quando é criticado? Tolero. O que eu não gosto é da injustiça, Kennedy. A crítica, ela é justa, ela é útil, extremamente útil, aliás. Ela ajuda você a ser melhor e a corrigir falhas e melhorar o seu desempenho. Eu até agradeço quando as críticas são construtivas do ponto de vista de, olha, errou aqui, errou acolá, e assumo, não tenho nenhum problema. O setor privado é assim também, a crítica constrói. Agora, a injustiça fere. Prefeito, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu queria abordar com o senhor rapidamente 3 questões, pedir para o senhor acelerar um pouquinho na resposta. Acelera. O Ministério Público pediu explicações sobre as viagens do senhor. O senhor já deu as suas explicações, diz que viaja com o seu dinheiro, que é uma agenda para ver projetos que o senhor julga interessantes para trazer para a cidade de São Paulo. Investimentos também. Investimentos, enfim. O senhor apresentou as suas justificativas. A minha pergunta para o senhor é mais no sentido da imagem que isso transmite para o eleitorado de São Paulo. Eu ouvi taxistas reclamando, mas o Dória agora está governando São Paulo por Skype, por WhatsApp. A pergunta para o senhor é se essas viagens frequentes não transmitem uma imagem de que a cidade está em segundo plano e de que está sendo usada como um trampolim para uma campanha presidencial. Não, a cidade está em primeiro plano. Agora, eu sou um prefeito moderno. Primeiro, por ter uma boa equipe, um bom time. Eu não tenho um time político, eu tenho um time de gestores, de administradores. Então, isso faz... esse time trabalha permanentemente, como hoje. Hoje é domingo, nós estamos gravando o programa aqui, 5h30 da tarde. Eu já fui à Zona Norte, Zona Leste, à Zona Central da cidade hoje, fazer programas públicos. Ontem também, sábado, o dia inteiro. E não foi só eu. Vários dos secretários da Prefeitura de São Paulo também trabalham sábados e domingos. E durante a semana, trabalho em média 16 a 18 horas por dia. Eu trabalho em um dia, o que um petista às vezes demora 3, 4 dias para produzir. Então é diferente, é uma visão diferente. Eu não vou deixar de viajar e nem de interpretar a cidade de São Paulo como uma cidade global. Eu tenho que buscar novos investimentos para a cidade. Esse projeto de desestatização exige investidores internacionais que vão disputar os projetos que nós estamos colocando em bolsa. Quanto maior o valor, mais ganha a cidade. E experiências positivas também, nacionais e internacionais, devem ser aplicadas numa cidade global como São Paulo. É uma outra concepção. Eu compreendo que às vezes haja uma certa reação e não desqualifico reações como essa. Mas como eu sou muito dedicado ao trabalho... Pode pegar mal no eleitorado? Não, porque eles acompanham pelas redes sociais. Eu estou 24 horas... Prestando contas ali. Presto contas. Se você abrir agora o meu Facebook, você que está nos acompanhando, você vai ver que aí tem postagens de meia hora atrás, 40 minutos atrás. Eu estou muito constante. Então, é transparência absoluta. As pessoas sabem onde eu estou, com quem estou e o que eu estou fazendo. Tempo esgotado aqui. A última pergunta para o senhor. O senhor se elegeu com um discurso de gestor.
Há uma frase que é atribuída ao governador Geraldo Alckmin, no folclore político, de que ele teria dito o seguinte: o político está aqui fazendo gestão até tarde no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, desculpe, e o gestor está fazendo política viajando pelo Brasil. É uma frase atribuída ao Alckmin. Aliás, não é verdade. Ele disse para o senhor que não falou. Não é verdade. É uma intriga política ali. Isso é intriga. Não. O governador é homem de uma educação. E a intriga faz parte da política. Faz parte da política. Mas não é uma frase do governador Alckmin. Isso está vacinado contra a intriga aí. Eu e ele, nós dois. Mas, prefeito, vou entrar aqui na questão do questionamento, essa questão da gestão. Demorou aí para se fazer uma nova licitação para se consertar os semáforos. Essa licitação para o serviço de ônibus, ela não anda, o Haddad não conseguiu fazer, ela continua emperrada. Há críticas do Ministério Público e de entidades à sua ação na Cracolândia. A pergunta para o senhor é como que o senhor responde à crítica de que está faltando boa gestão em São Paulo? Não está. Não está. Ao contrário. Primeiro, dos semáforos. Quem não fez o dever de casa foi a gestão do Fernando Haddad, infelizmente, poderia ter feito. Não fez o processo licitatório, deixou para fazer o que deveria ter feito, em outubro, novembro, dezembro. Perdeu a eleição, não fez. E não foi só aí também, não. Medicamentos, não fez a compra de medicamentos para o abastecimento das farmácias, das UBSs, das AMAs e dos hospitais públicos municipais, que deveria ter feito. Não fez. Nós tivemos que começar do zero essa operação. Leva tempo. Licitação pública você não faz num estalar de dedos, são 90, 120 dias. E, além do que, dos semáforos, tinha um problema no Tribunal de Contas do município. Nós temos que respeitar a decisão do tribunal. O tribunal levou 3 meses para tomar a sua decisão, há que se respeitar o seu tempo. Só depois é que nós pudemos iniciar esse programa, e agora os semáforos estão em regime de mutirão. Praticamente estamos a 15%, 20% da regularização de todos os semáforos. Cracolândia foi uma decisão de ordem institucional, aliás, nossa e do governo do Estado. Agimos onde ninguém nunca quis agir. Kennedy, você e os que estão nos assistindo aqui no SBT viram anos e anos e anos cenas de um shopping center de drogas ao ar livre na Rua Helvécia com a Dino Bueno, no centro de São Paulo. Acabou, não tem mais. Está espalhado pela cidade? Não. O domínio do tráfego, não. Aquela era uma área que, para limpar, a prefeitura tinha que pedir autorização para o chefe do tráfego para fazer limpeza. Isso não existe mais. Ainda há, vamos dizer, em algumas áreas espalhadas pelo centro da cidade, o consumo e o traficante, mas nós estamos agindo. Agora, aquela força de domínio de uma área da cidade controlada por uma facção criminosa acabou e não volta mais. Então, é uma decisão agora de continuidade do programa policial, medicinal, de reurbanização e, sobretudo, educacional. Educar pais para que tenham maior controle, maior diálogo com seus filhos, para que eles não se tornem amanhã dependentes químicos ou potenciais dependentes químicos. Questão do ônibus. E você, do ônibus. Sim, a licitação já está em curso e ela será entregue até o final deste ano. Só faz este ano para valer o ano que vem. Sim, e outra coisa, quero até antecipar e anunciar aqui aos seus telespectadores e aos que acompanham o seu blog. Não será de 20 anos, como era a proposta no governo Haddad. 10 anos, metade do período. Não faz sentido você comprometer 2 décadas da gestão pública municipal com um contrato monstruoso de transporte coletivo. 10 anos e, olha, está para lá de bom. Prefeito, obrigado pela entrevista do senhor. Sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Para você também. Obrigado. Obrigado.